Você vai ver agora como uma primeira delação que confirmou como um integrante do Conselho de Recursos da Receita Federal cancelou uma multa de R$500 bilhão. Juliana, era um esquema de corrupção terceirizado. Ana, e o delator contou que os votos eram encomendados por empresas que deviam milhões à Receita Federal e funcionários tinham despesas pagas por conselheiros em troca de informações que não eram públicas. A reportagem é de Camila Bonfim. Paulo Roberto Cortes é um ex-auditor da Receita Federal, ou seja, representava o lado que cobra, fiscaliza e multa empresas e pessoas físicas. Ele foi conselheiro do CARF até 2007. O CARF é justamente o tribunal administrativo onde as empresas recorrem dessas multas da Receita. Trata-se do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda, onde as empresas, se conseguirem ter seus recursos aprovados, podem ter multas reduzidas ou até anuladas. Paulo Roberto Cortes se tornou o primeiro delator das Zelotes ao confirmar o que a operação investiga desde 2015. Conselheiros do CARF recebiam de empresas para dar votos favoráveis a elas. O resultado era uma economia milionária para grupos empresariais e uma perda de arrecadação para a Receita. A TV Globo teve acesso com exclusividade a depoimentos da delação de Paulo Roberto Cortes. Ele contou como um conselheiro sem conhecimento técnico conseguiu decisão favorável ao Bank Boston. O então conselheiro é José Ricardo da Silva, que era, ao mesmo tempo, conselheiro do CARF e dono de uma consultoria que atuava em casos do conselho. O delator recebia R$10 mil por mês em dinheiro vivo para fazer o trabalho que José Ricardo, segundo ele, não sabia fazer. Antes de cada sessão, quando eu trabalhava com ele, eu fazia as devidas explicações. Repassava para ele o material e fazia as explicações de cada matéria a ser tratada em cada julgamento. O delator conta que em fevereiro de 2012 recebeu do então conselheiro Valmir Sandri um voto para o caso do Bank Boston e a orientação de adaptar o texto aos padrões do conselho. Sandri também é investigado na mesma operação. Segundo o delator, o voto tinha o objetivo certo: beneficiar a empresa. Qual que era o entendimento? O entendimento era para dar provimento ao contribuinte. Em 2 recursos no CARF, o Bank Boston conseguiu reduzir uma multa de 600 milhões para menos de 100 milhões de reais. Se livrou de pagar R$500 bilhão. O delator escreveu o voto de um desses recursos que o banco ganhou. Paulo Roberto Cortes contou também que José Ricardo conseguia informações privilegiadas no CARF para poder beneficiar o banco. Em troca, pagou até despesas pessoais de um funcionário, Levi Antônio Silva, que atuava em uma das câmaras do Conselho. O Levi recebia valores do José Ricardo? Recebia valores. Eu lembro que algumas vezes eu via o escritório fazia pagamentos de carnês de contas do Levi, colégio do filho dele. Quem é que fazia esses pagamentos? O funcionário Hugo, que fazia os pagamentos do escritório. A Justiça Federal em Brasília já validou a delação e as informações serão utilizadas nas investigações sobre corrupção no Conselho. A Procuradoria da República no Distrito Federal estuda pedir a anulação desse julgamento do Bank Boston para que seja reanalisado e o CARF avalie qual a multa deve ser aplicada ao banco. A defesa de José Ricardo da Silva não vai se manifestar. Esse caso do Bank of Boston foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça. Segundo o Ministério Público, entre os denunciados, não há, no entanto, representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o período de tramitação dos recursos no Tribunal Administrativo. Nós entramos em contato com o Itaú, que esclareceu que não é parte do processo e não teve acesso à decisão mencionada. A direção explicou que o contrato de compra não abrangeu a transferência para o Itaú dos processos tributários do Bank of Boston. Esses processos continuaram de inteira responsabilidade do Bank of America. Não encontramos as defesas de Valmir Sandri e Levi Antônio Silva. Ana. E esse é um caso, né, Juliana? Um caso envolvendo já R$500 bilhão.